Olá, começou a corrida eleitoral no Brasil e nós voltamos a sentir aquilo que já havíamos sentido em 2018, mas que na verdade nunca saiu do cenário político brasileiro, que é a instrumentalização do sentimento religioso por parte de candidatos e candidatas. E a palavra é exatamente essa, instrumentalização, ou podemos usar, se quisermos, exploração do sentimento religioso ou do imaginário religioso para vias eleitorais. A grande questão é que muitos candidatos e muitas candidatas já começaram, inclusive através dos seus cabos eleitorais religiosos, com discursos exatamente que partem da religião ou de valores supostamente religiosos e não com discursos que sejam ligados às questões sociais enquanto tal. E isso é muito perigoso, porque isso é instrumentalização do sentimento religioso, que acontece, repito, por parte dos candidatos e candidatas, mas também dos seus cabos eleitorais, que às vezes são pastores, padres, enfim, líderes religiosos de igrejas. Ora, nós temos que lembrar duas coisas. Primeiro, que a sociedade, na sua totalidade, não é cristã. Nós somos a maioria, ainda no Brasil? Somos, mas nós não somos a totalidade da sociedade. A política é uma arte do bem comum. Estamos pensando na totalidade da sociedade, nos seus problemas sociais e não nos seus problemas igrejeiros, seus problemas internos às igrejas. E o segundo ponto é que o Estado é laico, o Estado não é um Estado confessional, graças a Deus, devemos dizer, porque o Estado laico é a única garantia que nós temos de podermos exercer livremente a nossa dimensão religiosa. O que nós, como cristãos, e aqui falo especificamente, evidentemente, como cristãos católicos, temos como direcionamento nesse período, ou nesse momento? Primeiro, os princípios da doutrina social da igreja, que são 4. A dignidade da pessoa humana, o bem comum, a subsidiariedade e a solidariedade. Então, dignidade da pessoa humana. Todo ser humano é digno, e o ser humano inteiro, porque é imagem e semelhança de Deus. Então aqui vem muito essa ideia, mas o meu candidato é contra o aborto, então ele é a favor da dignidade da pessoa humana. Tá, mas ele também está pensando nas causas que levaram as mulheres a abortar? Na violência infantil, na violência doméstica contra a mulher, no estupro, na questão da pobreza radical, enfim, nas estruturas todas que levam muitas pessoas ao aborto? Ele está pensando que ser a favor da dignidade da pessoa humana é também ser a favor de que todo ser humano tenha onde morar, onde trabalhar, o que comer, o que estudar? Isso é ser a favor da dignidade da pessoa humana. Não é apenas a vida intrauterina que importa, é a totalidade da vida. Se os projetos dele não são para a totalidade da vida, ele não é a favor da dignidade da pessoa humana. O princípio de bem comum, que talvez seria a definição mais clara de política, ou seja, o cuidado com o bem comum, é o princípio de que nós, dentro da sociedade, não nos preocupamos conosco mesmos apenas, mas com a totalidade da sociedade. Através desse princípio, nós entendemos que nós só estamos bem se os outros estão bem. Recentemente eu postei uma frase belíssima de Dom Luciano, onde ele dizia que o céu é ver os outros felizes. A política deveria ser a arte de fazer com que todos sejam felizes, com que todos tenham a capacidade de ter uma vida digna. Não apenas eu, a minha família ou a minha comunidade de fé. Todos, sem nenhum tipo de exclusão social. O princípio de subsidiariedade, o terceiro princípio, é a ideia de que as esferas não devem uma interferir na outra. Quer dizer, o Estado não deve interferir na vida da família, como também o mercado não deve interferir no Estado. Cada instância e cada esfera deve fazer aquilo que lhe compete. E quando uma instância não tem condições de fazer aquilo que lhe compete, não consegue, aí então entra o Estado para tentar resolver o problema. Mas cada um deve tentar fazer aquilo que lhe é próprio. Cada instância social deve fazer aquilo que lhe é próprio, sem interferências. Por fim, o princípio de solidariedade, ou seja, de que eu não posso adequar-me à lógica ou à cultura da indiferença. Quando o meu irmão sofre, quando o meu irmão passa fome, quando o meu irmão está desempregado,
Quando o meu irmão faz parte de uma minoria social perseguida, eu devo sofrer junto e devo trabalhar para que isso não aconteça mais, para que essas realidades não possam massacrar os meus irmãos. Recordemos aqui aquilo que o Papa Francisco nos diz, que é a raiz de todos os males sociais. No Evangelii Gaudium, ele fala e depois repete tantas vezes que é a desigualdade. A desigualdade social é a raiz de todos os males sociais. Se nós não atacarmos a desigualdade social, nós nunca conseguiremos construir um mundo mais justo, politicamente humano, politicamente cristão. Então, a grande questão que nós temos que fazer atenção nesse momento e prestar muita atenção é exatamente se os nossos candidatos, imbuídos de valores cristãos, estão preocupados com esses princípios, estão preocupados com a desigualdade social, estão preocupados, de fato, em levar o bem comum para a totalidade da sociedade e não apenas para a sua comunidadezinha de fé.